Olá, pessoal! Hoje vamos tratar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre as organizações. Vamos fazer algumas considerações também a respeito das relações humanas, das relações sociais, o homem interagindo nas organizações. Mas afinal, o que é uma organização? Podemos dizer que uma organização é formada a partir da reunião de algumas pessoas para juntas cumprirem objetivos em comum. Um exemplo de organização? A família é um exemplo de organização. É a principal organização e certamente concordamos que precisa de manutenção de valores fundamentais para a sua continuidade. Uma família é uma sociedade onde os provedores, geralmente o pai e a mãe, dividem igualitariamente as despesas e mantêm uma estrutura. Organizam-se para amparar os filhos, os avós, os empregados domésticos, os animais de estimação e também a manutenção do imóvel que serve para a moradia de todos. Vocês já pensaram como uma família é organizada? Quantas funções são desenvolvidas pelos seus participantes? Relações humanas e sociais. Antes de explicar para vocês exatamente o que são as organizações, conceitos e modelos, vamos tratar um pouco mais sobre o comportamento humano. Vou falar um pouco sobre as relações sociais. Nas relações humanas, sabemos que existe um envolvimento emocional e sentimental. É através dos sentimentos e das emoções que nos aproximamos ou nos afastamos das pessoas. Dizemos assim: eu me senti muito bem trabalhando com o chefe, ou como a secretária daquele escritório é simpática. Em compensação, às vezes não gostamos de alguém só de olhar para aquela pessoa, sem sequer termos interagido com ela. Como explicar isso? As pessoas então se organizam e interagem, formam clubes recreativos, associações de bairro, associações de produtores rurais e clubes de futebol. Também se organizam criando hospitais e universidades públicas e privadas, sempre em benefício da coletividade. Assim, todas as emoções que uma pessoa vive, os sentimentos que experimenta no contato com o mundo e com as outras pessoas, são consequências dessas interações. Vejam como nesse quadro o funcionário A pensou de maneira diferente do funcionário B. Cada fato real, cada experiência, terá significações pessoais muito diferentes entre as diferentes pessoas, que considerarão de formas muito subjetivas o valor dos fatos e das coisas. Enfim, cada indivíduo vive conforme a construção da sua realidade pessoal, de acordo com a sua maneira particular de ver o mundo real e os acontecimentos. Mas a cada vivência, uma experiência. As lições são absorvidas de formas diferentes para cada pessoa e resultam na construção individual da realidade, ou seja, cada um vive particularmente a sua própria realidade. E é por esse motivo que as pessoas devem respeitar as diferenças encontradas nas opiniões e nos pensamentos das pessoas, como uma forma de colaboração recíproca. Nas relações humanas, principalmente no ambiente de trabalho, não pode haver condutas de desrespeito, mau humor, preconceito, imparcialidade, impaciência e ataques pessoais. As necessidades humanas básicas. Estudiosos das relações humanas e sociais constataram que existem certas necessidades humanas fundamentais. Essas necessidades são chamadas de motivações. São forças conscientes ou inconscientes que fazem com que as pessoas tenham um determinado comportamento. As pessoas têm necessidades psicológicas e de autorrealização. Necessidades psicológicas são adquiridas no decorrer da vida e o homem está sempre buscando maiores satisfações dessas necessidades, que vão se desenvolvendo com o decorrer do tempo. As principais necessidades psicológicas são: necessidade de segurança. É o que leva o indivíduo a buscar sua autodefesa, a proteção contra o perigo, a proteção contra a ameaça ou qualquer privação. Conduz a pessoa numa busca incessante para a sua tranquilidade pessoal e para uma situação de segurança. Por exemplo, a criança, quando sente que algo a amedronta, corre imediatamente em direção à sua mãe. E com essa atitude percebemos que está procurando segurança. A necessidade de participação.
Como o homem é um ser social, vive em grupo, ele tem a necessidade de estar participando de alguma coisa ou empreendimento, estar interagindo a todo momento com o meio e com outras pessoas. Estão relacionadas a essa necessidade também a necessidade de reconhecimento do grupo a que pertence, a necessidade de calor humano e a necessidade de fazer amigos. Por exemplo, no nosso grupo de amigos, sempre temos aquele que nos acolhe com um forte abraço, e é aquele amigo que sabemos que podemos contar a qualquer hora. É ele que tem a necessidade do reconhecimento dentro do grupo. Necessidade de autoconfiança. Está intimamente ligada ao conceito que o indivíduo tem de si mesmo, sendo decorrente da sua autoavaliação. Para exemplificar, imaginem o presidente de uma grande empresa. Ele deve irradiar confiança e segurança para os seus seguidores, e desta forma estará sendo motivado pela autoconfiança. Necessidade de autorrealização. É a síntese de todas as outras necessidades, podendo ser definida como um impulso que cada um tem de realizar o seu próprio potencial, de estar em contínuo autodesenvolvimento. Tratam-se de necessidades mais elevadas, produtos da educação e da cultura, podendo, portanto, variar muito. Devido à busca constante do homem por novas metas, cada vez mais complexas, raramente são satisfeitas em sua plenitude. Aqui podemos exemplificar o fato de uma pessoa estar em constante aperfeiçoamento. Após terminar a faculdade, faz um curso de especialização, depois curso mestrado, depois o doutorado, o pós-doutorado, ou seja, impõe metas para cumprir e segue sempre em frente. A partir dessas necessidades, desses impulsos, podemos ver perfeitamente que as relações humanas estão ligadas às relações sociais. Pois lembre, o homem é um ser social vivendo em sociedade. A evolução das relações sociais pode ser sentida a cada dia com as novas formas de convivência, as maneiras diferentes que as pessoas encontram para dividir o mesmo meio social, principalmente no ambiente da educação e do trabalho. Então, enquanto as pessoas interagem, devem praticar o respeito mútuo, praticar o respeito dos princípios e dos valores éticos. As transformações sociais. As pessoas foram também se adaptando às mudanças de comportamento por força das transformações ocorridas no mundo. As transformações comerciais, culturais, a revolução industrial, a era digital, enfim, o homem atualmente, além de interagir com outros homens, ele sofre um impacto do avanço tecnológico, onde o trabalho mecânico está sendo substituído pela automação computadorizada. Com tanta transformação, pode-se ver que o homem, sem preparo ou estudo, além de estar sendo substituído por máquinas, também está sendo substituído por outro modelo de homem, com mais preparo técnico e mais instrução especializada. E a partir daí geram algumas consequências negativas para a sociedade, como, por exemplo, o desemprego causado pela competição e a concorrência, e os requisitos cada vez mais exigidos pelas organizações. Estamos na era da informatização e mesmo com essas novas formas de comunicação nas relações sociais, não podemos esquecer um só segundo dos princípios éticos. Vejam, por exemplo, o quadro a seguir. A informática tomou conta das nossas vidas, das nossas relações sociais, a ponto de algumas pessoas não saberem mais viver sem se comunicar pela rede, sem acessar seus e-mails e carregam seus laptops por onde vão. Vejam o que diz a Constituição Federal de 1988. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Existem casos de acusações de apropriação indébita de propriedade intelectual alheia, através dos sites da internet. Vejam que agora existem sites de filmes caseiros, em que as pessoas acabam passando dos limites e invadindo a privacidade dos outros. Há casos de funcionários que se infiltram nos computadores da empresa de maneira desonesta, e as empresas que controlam seus funcionários também sem o devido respeito aos princípios éticos.
Com frequência, estamos ouvindo que um hacker invadiu o sistema de um banco e sacou milhares de reais dos seus correntistas, e também de hackers que invadem até o sistema da NASA. Mas não é só isso. Na área do direito, muitas ações judiciais têm como objeto indenizações por danos morais pelo mau uso de recursos da informatização. Pessoas que usam a internet para difamar outra pessoa ou prejudicar uma determinada organização. Um exemplo disso são as ações judiciais promovidas pela Associação Brasileira dos Produtores de Discos. Essas ações foram movidas contra aquelas pessoas que colocaram na internet centenas ou milhares de músicas protegidas por copyright. Isso quer dizer que milhões de indivíduos ao redor do mundo obtiveram acesso a essas músicas, mas sem a devida permissão. Pois bem, para que uma organização sobreviva, deve haver equilíbrio nas atitudes dos seus participantes e colaboradores, enfim, das pessoas que organizam com liderança e poder. E daí sim haverá harmonia no ambiente e progresso nas finalidades e objetivos. As organizações. Voltamos agora a falar propriamente das organizações. Os estudiosos no assunto, principalmente na área da economia, procuram definir a organização de várias formas, mas muito mais complexas. Mas para nós o que interessa nesta aula é saber que as organizações são formadas e dirigidas por pessoas e, portanto, se relacionam socialmente, estão interagindo e precisam praticar atitudes éticas vinculadas às suas virtudes e aos conceitos morais. Então podemos dizer que existem organizações produtoras de bens ou serviços simbólicos vinculados aos padrões culturais da sociedade onde estão. São exemplos de organizações simbólicas as igrejas, os museus, os teatros, as universidades, as escolas e os hospitais. Já as organizações políticas são as produtoras de serviços políticos, como as corporações militares, os reformatórios, as penitenciárias e as repartições públicas. E as organizações com finalidade econômica são as que têm fins lucrativos nas suas atividades. São as organizações que produzem bens ou prestam serviços. Como, por exemplo, as indústrias de uma forma geral, as instituições financeiras, as lojas comerciais, as empresas de transporte, as operadoras de telefonia e também da televisão a cabo. Assim, podemos verificar que organizações são criadas com infinidades de objetivos, visando o lucro ou não, em forma de associação de pessoas ou associação de empresas também. Podem ser também empresas públicas ou privadas e empresas nacionais ou multinacionais. Pessoa física e pessoa jurídica. Para a nossa vida profissional, precisamos saber a respeito de algumas particularidades na formação e personalização das organizações. Vivemos na dependência de alguns serviços fundamentais que nos são prestados por inúmeras organizações, não é mesmo? Existem muitos termos que são utilizados e não sabemos direito os significados. Por exemplo, os termos pessoa jurídica e pessoa física. Vamos ver a diferença desses conceitos? Pessoa física é a denominação que também se atribui ao ser humano, considerado como entidade corpórea. Pessoa jurídica é a expressão adotada para a indicação da individualidade jurídica constituída pelo homem. É empregada para designar as instituições, corporações, associações e sociedades. Então, pessoa física é o indivíduo considerado com uma identidade própria, e a pessoa jurídica é considerada uma reunião de pessoas físicas que se unem para cumprir determinados objetivos, sempre respeitando o texto legal que fornece as instruções necessárias para a realização dessa entidade. Temos também as expressões pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado, que são termos muito utilizados em contratos, como expressões utilizadas para qualificar a personalidade de cada organização, dependendo do fim a que se destina. Vamos ver primeiramente o conceito de pessoa de direito público. Pessoa de direito público é a designação atribuída especialmente às pessoas jurídicas que personalizam as instituições ou entidades criadas pela ordem jurídica, como elementos fundamentais da organização política de um povo e indispensáveis ao objetivo do próprio Estado.
Assim são denominadas as organizações no âmbito municipal, estadual ou federal e apresentam-se na forma de autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Todas essas organizações são criadas por lei e mantidas pelo poder público para prestar serviços públicos e de interesse público. São empresas que estão ao serviço da coletividade, sem as quais não é possível o desenvolvimento ideal da sociedade. Vejamos um exemplo de autarquia. É o Banco Central e o INSS também. Ou seja, eles têm receita e patrimônio próprios, mas estão vinculados às suas entidades públicas criadoras, que definem e fiscalizam as atividades dessas organizações que não têm fins lucrativos. O Estado enxergou que não tinha preparo organizacional para prestar serviços fundamentais, que são voltados a promover o bem-estar social, a saúde pública, a educação, a assistência social aos carentes, pois lhe faltavam recursos materiais e humanos. O Estado, então, encontrou uma saída para a questão, criando esses entes públicos com autonomia financeira e administrativa, mas sempre a ele vinculado. Empresa pública parece uma empresa particular, realiza atividades da administração pública sem fins lucrativos, mas pode ter qualquer forma de organização empresarial. Um dos melhores exemplos de empresa pública que temos no Brasil é a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos. Tem uma organização invejável e presta um importantíssimo serviço público para toda a população brasileira. E as fundações públicas? Estas são organizações mais ligadas à prestação de serviço em áreas como educação, saúde, cultura, assistência social, pesquisa, mas sempre em benefício da coletividade e com o amparo de recursos do Estado, sem fins lucrativos. Um exemplo de fundação pública é a FUNAI, que ampara o povo indígena, e o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que produz as estatísticas do desenvolvimento do Brasil. É um instituto que faz o censo para saber o crescimento da população, do desemprego e da produção agrícola. Vocês sabem que tipo de organização é o Banco do Brasil? Nessa organização existe uma colaboração na reunião de recursos para uma finalidade econômica. Aqui tem fins lucrativos sim, entre os particulares e o Estado, para uma realização de um determinado empreendimento. Portanto, o Banco do Brasil é um exemplo de sociedade de economia mista. Falamos da pessoa jurídica de direito público. Agora vamos ver tipos de organizações com personalidade de pessoa jurídica, mas de direito privado. Pessoa de direito privado é a designação atribuída às pessoas jurídicas, organizadas ou fundadas pelas pessoas naturais, segundo as regras legais para a realização de fins de interesse privado. Nesse conceito, podemos ver com clareza que pessoa jurídica de direito privado é a reunião de pessoas físicas com fins e interesses particulares, que formam organizações destinadas à produção ou à comercialização de bens e serviços, tendo como objetivo o lucro. Quando se trata de pessoa física que deseja atuar individualmente em algum segmento profissional, sem sócio, irá se enquadrar então como empresário. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente e individualmente atividade econômica organizada para sua produção ou circulação de bens e serviços. Como exemplo, temos o representante comercial, que tem uma organização em sua atividade, faz circular bens, mas para que esse profissional seja considerado empresário, é imprescindível que preste seus serviços em estabelecimento organizado, com estrutura própria, adequada para o desenvolvimento dessa atividade, que deverá ser de modo habitual e com fins lucrativos. Se duas ou mais pessoas físicas preferem se juntar e explorar alguma atividade, deverão então constituir uma sociedade empresária ou uma sociedade simples. Veremos alguns exemplos de organizações de iniciativa privada. As associações, como por exemplo, uma associação recreativa, é uma pessoa jurídica de direito privado onde várias pessoas desenvolvem atividades de interesse comum e objetivos definidos. Os cartórios.
Este exemplo é interessante porque, muito embora eles ofereçam serviços especificamente públicos, a atividade é de caráter privado, desenvolvida por particulares. São os tabelionatos de notas, os cartórios de registro de nascimento, de registro de óbito e de casamento, registro de imóveis e também registro de documentos e protesto de títulos. Autônomos como advogados, médicos, dentistas, ou seja, aqueles profissionais que são pessoas físicas, considerados profissionais liberais, são também considerados autônomos, mesmo que eles tenham uma estrutura com secretário, office boy, computadores, ou seja, toda uma estrutura, mas mesmo assim são considerados como autônomos, com registro próprio na classe. Se médico, no CRM. Se advogado, vai estar registrado na OAB. Se for dentista, no Conselho Regional de Odontologia. E assim por diante. Mas não são considerados como organização. Vocês viram então que o termo pessoa pode ser referência tanto ao homem, pessoa física, como toda e qualquer organização ou instituição, pessoa jurídica. Organizações do terceiro setor. O que é o terceiro setor? Para explicar o significado do termo terceiro setor, é preciso saber antes quais são o primeiro setor e o segundo setor. O primeiro setor é o Estado, representado por entes políticos, as prefeituras municipais, governos dos estados, a presidência da República. Além de entidades que são ligadas a esses entes, como as secretarias, os ministérios, as autarquias, entre outras. Ou seja, primeiro setor é o setor público que exerce atividades públicas. O segundo setor é o mercado, composto por entidades privadas que exercem atividades privadas, ou seja, particulares que atuam em benefício próprio e dos demais particulares, individualmente, empresários e autônomos, ou por sociedades. O terceiro setor, enfim, é formado pelas organizações privadas e sem fins lucrativos. Mas quais são os benefícios que essas organizações trazem para a coletividade? Na verdade, essas organizações do terceiro setor surgem e atuam nas lacunas deixadas pelos setores público e privado. Elas têm objetivo específico em benefício da coletividade, desenvolvendo e promovendo ações na promoção do bem-estar social. A ideia principal é a da parceria com o Estado como forma de complementação e auxílio na solução de problemas sociais. Assim, pode-se afirmar que o terceiro setor é formado por organizações de entidades privadas com finalidade pública. Isso significa reconhecer que a parceria com o Estado permite a formação de uma sociedade melhor, sem que isso represente eximir o Estado de suas responsabilidades nas ações fundamentais. Existem diversas formas de entidade do terceiro setor, e são como exemplo as organizações não governamentais, as ONGs, as cooperativas, as associações, fundações particulares, institutos, instituições filantrópicas, entidades de assistência social e também as organizações da sociedade civil de interesse público, a OCIP. Vamos falar particularmente das ONGs e OCIPs. O que é uma ONG? Vocês já devem ter ouvido falar de uma ONG, e a sigla quer dizer Organização Não Governamental, ou seja, não são do governo. Então, para montar uma ONG, as pessoas devem se reunir com a vontade de realizar ações e objetivos de forma não lucrativa. Isso não quer dizer que as pessoas que vão trabalhar não vão receber salários. Claro que recebem, mas no final a empresa não pode dar lucro. Todo o valor que sobra é reinvestido para o funcionamento da organização, que deve ser uma pessoa jurídica de direito privado. Vocês sabem como surgiram as ONGs? Foi uma iniciativa da Organização das Nações Unidas, a ONU, após a Segunda Guerra Mundial, para agregar maior colaboração das pessoas com as atividades sociais do Estado. No Brasil, as ONGs começaram a aparecer nos anos 70, apoiando organizações populares com objetivos de promoção da cidadania, defesa de direitos e luta pela democracia política e social. Vou citar para vocês algumas ONGs que atuam no Brasil. Por exemplo, a AlfaSol, Alfabetização Solidária. Tem sede em Brasília e tem projetos para auxiliar jovens e adultos a aprenderem a ler, nas áreas rurais do norte e nordeste do Brasil.
A UFASOL faz parcerias com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, e também com o Ministério da Educação, o MEC, e também com o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, buscando, através do incentivo à leitura, promover um canal de comunicação dos detentos com a sociedade. Outra ONG bem conhecida é a Fundação Roberto Marinho, que tem vários projetos e um dos mais recentes é o chamado Caminho das Águas. Sabemos que o Brasil é um país de grandes riquezas naturais, porém uma delas tem se tornado artigo cada vez mais raro, a água doce. Para preservar esse tesouro, um projeto está apostando na formação das futuras gerações. É uma parceria da Agência Nacional de Águas, ANA, que prevê a criação de kits com material educativo que estão sendo distribuídos em escolas públicas. Esse material é voltado para alunos de 5ª a 8ª série. Tem como objetivo falar sobre o direito de todos à água e a necessidade de usá-la de forma racional e eficiente, combatendo o desperdício e a poluição, e estimulando também a conservação dos recursos hídricos. E o que é uma OCIP? OCIP é um pouco diferente de ONG. As OCIPs também são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e são qualificadas pelo poder público como organizações da sociedade civil de interesse público e assim passam a ser parceiras do Estado, desde que seus objetivos sociais e as normas estatutárias atendam os requisitos da lei. Isso quer dizer que uma OCIP, que tenha na sua constituição de pessoa jurídica essa finalidade social, pode fazer parceria com uma prefeitura municipal para administrar o serviço público de saúde daquele município. Mas para que essa parceria prospere, deverão corresponder a uma extrema transparência administrativa, pois estão se relacionando com o poder público, que, por sua vez, divide com a sociedade civil o encargo de fiscalizar o fluxo de recursos públicos, sempre em parcerias. Isso quer dizer que a OCIP, uma organização da sociedade civil, por consequência dessa parceria, também utiliza recursos públicos para executar suas finalidades, mas está comprometida com o encargo administrativo e deverá apresentar obrigatoriamente a sua prestação de contas. De certa forma, pode-se dizer que o OCIP também é uma ONG, criada por iniciativa privada, que obtém um certificado emitido pelo poder público no âmbito federal, estadual e municipal, ao comprovar o cumprimento de certos requisitos, especialmente aqueles derivados de normas de transparência administrativa. Minhas dicas de estudos são o livro O Dilema dos Lemingues, de David Hutchins, da editora Bestseller. Este livro trata da disciplina decisiva na aprendizagem organizacional, o domínio pessoal. Pessoas com um alto nível de domínio pessoal produzem os resultados que desejam em suas vidas e em suas organizações. Elas são capazes de direcionar mudanças, aglutinar esforços e inspirar os demais. Esta fábula é uma ferramenta ideal para as pessoas, grupos e empresas que buscam visão de futuro e buscam também aprimorar seu domínio pessoal. O outro livro é do mesmo autor, David Hutchins, e também da editora Bestseller, Aprendendo Além dos Lobos. É a história de uma organização com muitos maus hábitos, mas o autor, com bom humor, apresenta uma poderosa metáfora para a análise das questões enfrentadas quando uma organização percebe que precisa aprender a aprender melhor. As organizações que procuram construir um ambiente de trabalho motivante e o sucesso duradouro devem apresentar essas ideias a todos os seus integrantes, desde a linha de frente até a alta cúpula. Bons estudos!